E a situação hoje, nós revertemos. Hoje eu tenho um Estado mais equilibrado do ponto de vista orçamentário e financeiro do país, não tenho a menor dúvida. Os técnicos do Tesouro Nacional, todas as vezes que querem usar um exemplo de equilíbrio, lançam a mão do Amapá e, novamente, é uma tentativa de transferir recursos de investimento, que são recursos necessários, decisivos para a melhoria da vida das pessoas, é recurso que vai para a água, para esgoto, para a energia, para a escola, para a saúde, para o custeio da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Eles transferiram, em 94, 50 milhões de reais sucessivos, 95, 96, 97 e 98. E o ano passado eles fizeram uma mudança na lei de diretriz orçamentária na metade do ano, querendo mais dinheiro do Executivo. Aí nós criamos, evidentemente, uma resistência. O senhor vetou essa lei? Hein? Vetei a lei. Não só vetei a lei, como mobilizei a sociedade e mostrei à sociedade que o contribuinte, aquele que trabalha e que contribui para o bem-estar coletivo, não pode ser lesado dessa forma. E daí, então, nós tivemos um conflito que permanece até hoje. A briga é por dinheiro, mas também tem um outro fator. De 21 deputados, nós temos 7 deputados que, de uma forma ou de outra, foram citados ou por traficantes ou por depoentes na CPI do Congresso Nacional, que investiga o narcotráfico, que teve 2 vezes no Amapá. Então, parece uma vendetta, parece uma vingança, em função do meu empenho em apoiar essa CPI, porque nós vivíamos uma situação no Amapá que não desconfiávamos da proporção da ação do narcotráfico naquele estado, e hoje nós temos uma convicção de que o Amapá é, de fato, uma conexão internacional do tráfico. Agora, e ao envolvimento de parlamentares e também de conselheiros do Tribunal de Contas, incluindo sua presidenta, na lavagem de dinheiro do tráfico, do presidente da Assembleia Legislativa, que também foi ouvido pela CPI. Ele acusou os deputados de participar do narcotráfico, acusou a presidenta do Tribunal de Contas, ela foi ouvida e ela devolve a acusação dizendo que a Assembleia lavava dinheiro do narcotráfico. Portanto, o que está nesse momento predominando nas nossas relações políticas é essa luta contra o tráfico, essa luta que nós estamos encabeçando no Estado, até porque não há como implantar um programa de desenvolvimento sustentável sem que haja o fim da violência provocada pela organização criminosa, pelo tráfico, que nós detectamos e hoje temos convicção da sua existência. Mas o impeachment é sempre um processo político, quer dizer, quando há uma maioria na Assembleia contrária ao governante, na Assembleia, na Câmara Municipal também, é muito difícil o governante escapar. Como é que Olha, não, já houveram várias tentativas. Aliás, desde o primeiro dia que eu tomei posse, que há uma conspiração permanente no sentido de me afastar do governo. Agora, veja, ao mesmo tempo que eu tenho 21 deputados que movem uma ação que, sem nenhum fundamento, as acusações não se sustentam, são pueris. Eu, com certeza, estou bancando, inclusive, esse jogo, porque tenho convicção que, chegando no judiciário, nós vamos, com certeza, ganhar. E depois há uma pressão popular muito grande, né, que me parece que esses deputados terão que ouvir também, mesmo sabendo que há uma crise da representação popular, que eles não atendem, digamos, uma boa parte desses deputados, não são todos, mas eles não atendem às correntes de opinião, mas eu gozo hoje de um apoio muito grande da minha sociedade. A revista Isto É publicou uma pesquisa alguns meses atrás, 2 meses atrás, em abril, onde eu tenho 70% de aprovação da sociedade. Então, veja, se de um lado eu tenho um parlamento que hostil a esse programa, né, porque, na verdade, o que quer atingir não é o governador, é o programa e o resultado desse programa, porque o resultado é extremamente positivo para a sociedade. A vida melhorou para as pessoas. A vida melhorou porque passaram a ter mais água potável, passaram a ter energia, escola de qualidade, enfim. Então, a ideia é paralisar a ação desse programa que está se transformando, na verdade, em um modelo, né, para o Amapá e também, evidentemente, para a Amazônia, como o Jorge lá no Acre está fazendo a mesma coisa. Cara. Governador, essa sua política de desenvolvimento sustentável, o senhor esteve aqui em presença de São Paulo falando no TUCA a respeito dela,
No que essa política contraria diretamente os interesses do narcotráfico que atua no seu estado? Olha, ela contraria não só o interesse do narcotráfico, mas o interesse dos grupos, não é, que cercavam o orçamento público. Porque não é possível você receber a contribuição do cidadão e esse dinheiro não ser canalizado para aquilo que que o cidadão contribui. Então, no entorno do orçamento, gravitam interesses que são absolutamente legítimos. Não é o interesse da sociedade que gravita em torno desse orçamento. E nós rompemos isso. Quando se rompe isso e se utiliza os conceitos do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, da descentralização do recurso. E descentralização de recursos ele é incompatível com corrupção. Ele já elimina por si só, né, a corrupção no uso desse recurso. Mas ele tem dois viés aí. Tem um na arrecadação. Você sabe que tem ilhas de privilégios, né, que não arrecadam, não contribuem, estão isentos de pagar imposto. E me parece que isso é no Brasil todo. E o outro é na hora da aplicação. Os mesmos que usufruem não pagando imposto terminam se beneficiando na hora da aplicação desse recurso. Bom, contraria esses grupos. Depois, nós tivemos que tomar algumas atitudes duras em relação a interesses locais ligados a interesses internacionais. Por exemplo, as madeireiras da Malásia chegaram lá para investir 150 milhões de reais. Bom, nós temos um programa, esse programa tem como fundamento a utilização correta, racional do recurso da biodiversidade, incluindo os recursos madeireiros também, mas nós não permitimos uma drenagem dessas riquezas em alta velocidade, como ocorre com essas madeireiras que usam alta tecnologia. Isso contrariou interesses locais que estavam vinculados a essa atração dessas madeireiras. E, evidentemente, a decisão nossa de nos contrapor ao narcotráfico tão abertamente, né? Porque dificilmente um governador, um homem público, ele ousa desafiar essas quadrilhas, porque vai passar por todos os vexames. E essas quadrilhas já ameaçaram o senhor diretamente? O senhor recebeu ameaças já diretas? Tem ameaças diretas, ameaças por carta, por várias formas chegam essas ameaças, não só a minha vida, mas principalmente a minha vida política. Então, é muito difícil tomar uma decisão porque você tem que estar preparado para todo tipo de armação que uma decisão dessa vai te colocar. E é o que aconteceu comigo. Só que eu tomei a decisão, estou enfrentando, estou me articulando com o governo federal, né? Tive com o presidente Fernando Henrique, tive com o ministro da Justiça, tive com o general Cardoso, fui ao procurador Brindeiro, né, em busca de apoio, porque na medida que eu passei a ter convicção da gravidade do problema. Eu confesso que, não sou eu, mas eu acho que a maioria das pessoas da Amapá não tinham convicção, não tinham ideia da gravidade do tráfico, do crime organizado no Estado. Nós passamos a ter esse conhecimento, essa informação nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Né? Até porque, veja, o principal suspeito, a figura número 1, a suspeita de narcotráfico, chamado Silvio Assis, ele andava sempre rodeado de parlamentares, juízes, procuradores. Né? Então, ele tinha uma proteção de imagem que nenhum delegado de polícia ousaria chegar próximo dele. Foi graças à CPI do narcotráfico, e isso é um trabalho que eu quero destacar do Congresso Nacional, uma grande contribuição, porque a CPI teve ela colocou, trouxe a público aquilo que já se desconfiava, né, da existência. E no caso específico do Amapá, é de fato uma conexão do narcotráfico. Eu não estou exagerando, até porque eu ouvi da boca de um traficante, num depoimento, ele dizer que o Amapá era uma grande avenida para o tráfico. Via Suriname ou via Guiana, governador? Via Suriname, via Guiana. E que nenhuma carga, veja só, podia ser menor do que 200 quilos de cocaína, porque senão dava prejuízo na operação. Economia de escala. Exatamente. Aí evidentemente que eu me assustei, e não só me assustei, como eu já tinha conversado, eu já tinha ido, há uns 2 anos atrás, eu fui com o superintendente da Polícia Federal, eu fui com o ministro da Justiça, conversar sobre esse risco que nós estávamos correndo. E é uma necessidade do programa que a gente elimine
ou pelo menos reduz a violência provocada pelo crime organizado, porque a violência provocada pelo crime organizado, ela tem características próprias. Esse é um assunto que eu comecei a me inteirar, né, depois da passagem da CPI, que eu acompanhei os depoimentos. Mas, e essa é uma questão nacional. O combate ao crime organizado não é uma questão de polícia. Isso, para mim, está claro. É uma questão de política. E, né, na sugestão que eu fiz ao presidente Fernando Henrique e ao ministro da Justiça, é que o presidente nos convoque os governadores, convoque os presidentes dos tribunais de justiça, os procuradores de justiça, né, o presidente da CPI do narcotráfico, que tem uma experiência acumulada ao longo desse período, para uma discussão sobre o crime organizado. Porque, veja, na hora que eliminarmos de dentro do aparelho de Estado, porque a primeira coisa que tem que fazer não é correr atrás do crime organizado na rua. Não, ele está localizado, ele está infiltrado, né, ele está enraizado no aparelho de Estado. No caso do Amapá, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas. Há suspeitas também de que hajam agentes no Judiciário, no Ministério Público, dentro da Polícia. Né? Então, é preciso que haja uma ação nacional, né, e política de combate ao crime organizado, porque não há como contê-lo se não for com ação política. Certo. Governador, o ex-governador de Brasília, Cristóvão Buarque, ele enviou hoje uma mensagem a diversas pessoas, inclusive ao jornal Valor, citando que o caso do Amapá, como o caso do Brasília, é um caso em que o Poder Judiciário faz uma espécie de perseguição política a pessoas da oposição. Ele se colocou como perseguido e ele disse que é o caso do senhor também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação do senhor com o judiciário. Se o senhor sente um judiciário partidário no Amapá e até ligado ao narcotráfico, de que forma? Não, olha, não posso afirmar que haja uma vinculação do judiciário. Há suspeita de alguns agentes, membros do judiciário, de, no mínimo, proteger a imagem de um traficante lá. É um juiz. O Silvio Assis. Do Silvio Assis. Mas o que eu posso recontar um pouco a minha experiência com o judiciário lá em 98. Em 98, além de enfrentar as forças de oposição, conjunto de forças de oposição que se juntaram para impedir, né, porque, na verdade, se tratava de impedir o avanço do PDSA, do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que já tinha dado resultado no campo social, né, e essas forças se juntaram e o TRE foi um grande aliado dessas forças. Eu não posso deixar de dizer que o TRE me condena, né, a inelegibilidade, por uma razão, veja, qual era a razão da inelegibilidade? É porque eu descentralizei o orçamento público e chamei as organizações da sociedade civil para partilhar esse orçamento, no sentido de prestar serviços à sociedade. Então, a descentralização do orçamento, evidentemente, na época, eu tinha algumas dificuldades, porque a lei das licitações públicas criava alguns problemas. E, claro, a descentralização, como eu já falei, é um antídoto à corrupção. E essa descentralização terminou tendo resultados extremamente positivos, né? Nós trabalhamos com a pastoral do menor, a pastoral da criança, do adolescente, da igreja, com a diocese, trabalhamos com as igrejas evangélicas. Ações sociais, como, por exemplo, o combate à mortalidade infantil, o resultado é fantástico, né? Nós tivemos uma queda da mortalidade infantil na Amapá de 38 por mil para 23 por mil. Então, resultado que de uma ampla parceria com a sociedade, aproveitando a energia militante dessa sociedade e colocando recursos. E por isso eu fui condenado. Quer dizer, havia um desejo daqueles grupos, das elites do Amapá. Leia-se Zé Sarney também, nessas forças de oposição. Olha, o senador Sarney foi oposição em 98. Não é? Mesmo que depois... Continua sendo. Não, hoje ele está numa posição, digamos, de ajudar, né, em alguns projetos que nós temos em Brasília. Não posso. Governador, esses parlamentares, pelo menos da Assembleia, que o senhor diz que tem, pelo menos são citados na CPI do narcotráfico, eles pertencem a partidos nacionalmente organizados. O senhor, quando esteve em Brasília, procurou esses presidentes, os dirigentes desses partidos, em busca de algum tipo de controle da situação local? Olha, eu fiz uma peregrinação de Quais porta são em os porta. partidos? Quais são os partidos? O PFL, eu tive com o Inocêncio de Oliveira. Fiz uma radiografia da situação do meu estado. Eu tive com o PDT, eu tive com o PT, com o PCdoB. Mas Não, mas os quais são os parlamentares... desenvolvidos, desculpa.
diretamente nessa situação que o Pelo senhor menos descreveu? esses Tem sete. parlamentares do PMDB, o presidente da Assembleia é do PMDB. Aliás, o caso do presidente da Assembleia é patético. Ele mandou construir uma pista de pouso na sua fazenda, a 110 quilômetros de Macapá, do lado da única pista asfaltada que nós temos, da única estrada asfaltada que nós temos, a 110 quilômetros de Macapá, uma pista de 500 metros. E alegando que aquela pista era para aterrissar o ultraleve. Né? O ultraleve aterrissa numa pista de 50 metros, de 100 metros, no máximo, ou aterrissa na estrada, sem nenhum problema. Mas descobriu isso com recurso público, não? Pago com cheque da Assembleia Legislativa. Então, veja, chegou ao nível do intolerável. Para mim, essa questão... Mas tem algum tipo de atitude das direções nacionais dos partidos em relação a esses parlamentares, do PMDB, do PFL, do Estado? Quer dizer, algum líder nacional se manifestou de alguma maneira? Até agora, eles se comprometeram de me apoiar, de me ajudar, porque se trata de combate, não é uma questão política, é uma questão de combate ao crime organizado. Eu não estou... Então, se bem que... O senhor disse que o combate é político, é um problema de política e não de polícia. Sim, mas é um combate ao crime organizado. Não se trata mais das nossas divergências lá internas. O que acontece, por exemplo, com os 21 deputados da Assembleia, tem 7 que são influentes, absolutamente capazes de influenciar e atraí-los para essa atitude, né, que, na verdade, essa atitude ela é uma atitude que mostra uma tentativa de intimidação. Né? Não, olha, nós vamos ameaçar o governador de processá-lo, né, com base numa acusação pífia, sem nenhum fundamento. Né? Só para esclarecer, qual é a acusação? Acusação de irregularidade na aplicação do Fundef. Ora, eu mandei investigar. O Fundef é gerenciado pela Secretaria de Educação e a aplicação é absolutamente correta. Até porque o recurso é descentralizado. Nós temos 0 casos de corrupção com recurso da merenda escolar, que essa é um grande escândalo nacional. Eu estava, há uns dias atrás, os meios de comunicação só falavam em desvio de recursos da merenda escolar, de fraudes. Nós temos 0. Nós não temos. Porque o dinheiro vai diretamente para a escola. Aliás, o dinheiro para quase tudo vai diretamente para a escola. Vai para manutenção. Então, hoje eu tenho uma escola muito bem mantida, muito bem gerenciada, porque o dinheiro chega lá. E não tem mais aquela cadeia de intermediação que vai ficando um pedacinho ali e acolá. E acho que nessa reforma tributária, uma sugestão minha é encurtar essa caminhada do dinheiro entre o contribuinte e aquilo a que ele se destina. Se nós conseguirmos encurtar isso, nós vamos eliminar uma doença terrível desse país, que é a corrupção e que compromete os serviços. Mas, governador, esse nexo entre narcotráfico e corrupção, ele já está claramente evidenciado e documentado? Porque narcotráfico nós todos associamos sempre com violência mais evidente. O caso do Acre, por exemplo, desde o episódio do deputado Hildebrand, do Motosserra, etc. Nós não temos notícias, pelo menos aqui no sul tão distante do Amapá, notícia de eventos tão claros de manifestação. É claramente um problema de atuação do narcotráfico em larga escala ou é um problema de corrupção que eventualmente se associa? Os dois. Você poderia dar exemplos? Veja, o Tribunal de Contas, né, pagou esse cidadão que está foragido, Silvio Assis, em torno de 4 milhões de reais. A título de serviços gráficos, né? Prestação de serviços gráficos. Mas só que o dinheiro não chegou na conta do senhor Silvio de Assis. Ou seja, que esse dinheiro, esses empenhos, foi feito para lavar dinheiro do narcotráfico. E a presidenta do Tribunal de Contas afirma que a Assembleia lavou 10 milhões de reais de dinheiro do narcotráfico. Então, há uma associação, isso que é dramático no caso do Amapá, e não é diferente em outros estados. Você pega o caso do Acre, que você citou aí, meu companheiro Jorge Viana vive hoje, como eu vivo também, cercado de seguranças. Né? Lá no Acre, dos 70, 80 presos, quase todos são ex-agentes do Estado. Eu acho que é isso que a sociedade brasileira tem que tomar conhecimento. São ex-agentes do Estado. O Acre fez uma penitenciária especial
para prender essas pessoas. O Ministério da Justiça tem essa penitenciária especial, onde estão presos os ex-agentes do Estado que participavam diretamente do narcotráfico. Lá são policiais militares, são policiais civis. Mas no caso do Amapá, no caso de outros estados, do Maranhão, por exemplo, nós vimos no Maranhão deputados presos, não é? E no Acre também tem deputado preso. Então, o que nós temos que fazer, né, e essa a minha disposição, é limpar o aparelho do Estado, limpar as instituições do Estado da presença dessas pessoas que representam o crime organizado, né, como é o caso da Assembleia, como é o caso do Tribunal de Contas. O Amapá também vai precisar de uma prisão dessa especial? Eu imagino que sim, não é? Pela Eu quantidade? acho que esse processo aqui não... Porque a CPI ainda não apresentou seu relatório. E ela vai apresentar o relatório e, certamente, muitas dessas pessoas serão indiciadas. Agora, tem uma questão fundamental aqui, que ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o Diretório Nacional do PT e também com o Diretório do PSB, e sugeri, então, que houvesse uma mudança na questão da imunidade parlamentar. Pelo menos em se tratando de crime de narcotráfico. A pessoa indiciada ou investigada, ela deixaria de ter esta imunidade, porque é um absurdo, né, ter uma proteção em relação a crime de tráfico no Brasil ou de crime organizado. Essa é uma coisa que certamente é uma sugestão que precisa ser levada, ser tomada em consideração. Governador, o senhor fala que a disputa é pelo botim, é pelo recurso orçamentário, e que isso tem conexão com o crime organizado. Eu pergunto ao senhor se a lei de responsabilidade fiscal vai, ao delimitar transferências entre poderes, se poderia ser uma saída para, não para o caso concreto, mas para eventualmente as novas relações que se estabeleceriam entre o Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. E depois eu tenho uma pergunta sobre as madeireiras asiáticas, porque isso eu gostaria de saber muito bem. Muito bom. Olha, ajuda. A lei de responsabilidade fiscal, ela vai ajudar no sentido de que ela estabelece regras, não é? Porque antes da lei não tinha regras sobre a distribuição de recursos orçamentários. E essa questão do orçamento do Brasil, eu sei que para nós foi o ponto de discussão com a sociedade, a questão do orçamento. Antes, no Amapá, ninguém sabia o que era orçamento, era uma coisa escondida, não é? Uma caixa preta. No processo de campanha eleitoral, a gente disse, olha, a disputa aqui é por dinheiro. Vamos ser claros, nós estamos disputando quem é que vai gerir e administrar o orçamento público. Uns querem para engordar suas contas bancárias. Nós queremos para melhorar a vida do cidadão, para colocar água, para colocar energia, para colocar o filho dessas pessoas na escola, para criar programas de assistência que nós temos de fato, né? Programas importantes que melhoram a vida das pessoas. E essa discussão começou a tomar corpo na sociedade. As pessoas hoje sabem o que é um orçamento, sabem o que é uma LDO, que é uma sigla complicada, parece sopa de letrinha, né? Lei de Diretriz Orçamentária. Mas as pessoas já estão tão atentas, porque sabem o seguinte: se o Executivo perde nessa queda de braço, não perde o governador. Quem perde é o cidadão que está esperando a energia chegar na sua porta, que está esperando a água chegar lá, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela ajuda porque ela já estabelece um limite nos gastos com o pessoal. Eu estava vendo o balanço da Assembleia Legislativa do ano passado, dos 20 e poucos milhões, 33 milhões gastos pela Assembleia, ela investiu em equipamentos R$20 mil, de 33 milhões. Ou seja, nem computadores me parece que compraram para a Assembleia. Então, veja, há uma falta de controle social e há uma crise da representação popular. Então, quando você junta essas duas coisas, falta de controle, crise da representação, daí para se associar ao narcotráfico, ao crime organizado, é um passo. Governador, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a instantes. Até já. Bem, esta noite o Roda Viva entrevista o governador do Amapá, João Alberto Capiberibe. Para você participar, o telefone é 11, o código de São Paulo,
2526525, o fax é o 3874-3454, ou o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. E é justamente através da internet que um casal de naturais de Macapá manda várias perguntas para o senhor. Eu vou selecionar uma aqui para não contrariar a bancada como um todo. Haroldo e Maria Elizabeth Pelaes. Eles insistem que eu mencione o sobrenome, que diz que sabe que o senhor conhece, se lembrará da família a que pertence no Macapá. E a pergunta é a seguinte: o que é que está sendo feito em relação à preservação da floresta amazônica no estado? Olha, nós temos uma política clara, inclusive com leis de proteção e de acesso e uso da biodiversidade, que é uma lei já aprovada e regulamentada, que controla, inclusive para evitar a biopirataria. Mas mais do que isso, nós estamos dando uma destinação econômica à floresta, ou seja, diversificar o uso econômico da floresta, usar os recursos madeireiros da floresta e os recursos não madeireiros. E isso é feito, isso está sendo feito, está sendo implantado com a participação das comunidades tradicionais do Amapá, das comunidades locais. Nós colocamos os instrumentos técnicos, o Instituto de Pesquisa, do lado dessas comunidades, para que a gente possa desenvolver esses produtos. Mas no material que a sua assessoria mandou para a nossa pesquisa, relatando reportagens feitas na França, feitas pela revista Veja também, há menção de duas iniciativas desse tipo, em que numa área muito grande de floresta há emprego para 400 pessoas, 300 pessoas, são cooperativas que se organizam em torno do extrativismo nessa faixa de quantidade de empregos. O senhor acha que com essa relação, número de pessoas pequeno e grandes extensões de floresta, é possível encontrar alternativa para É possível na medida que a gente vai acrescentando novos produtos. Se você usa apenas a castanha, por exemplo, em forma colocar no mercado in natura, ela agrega pouco valor, ela gera pouco emprego. Mas na hora que você extrai o óleo e extrai a torta, da torta faz o biscoito ou usa na patisserie, e o azeite você produz lá, então você começa a montar toda a cadeia produtiva de um único produto, que é a castanha, e essa cadeia produtiva te leva à geração de milhares de empregos. E a floresta, além, evidentemente, da castanha, tem uma infinidade de outras possibilidades. No caso específico dessa reserva que a matéria se refere, eles estão extraindo a castanha, eles estão diversificando a cadeia produtiva da castanha, eles estão coletando o camo-camo, que é um produto de excelente qualidade, eles estão extraindo a seringa, eles estão organizando o ecoturismo, e essa floresta também pode ser colocada, né, no mecanismo de desenvolvimento limpo, no que diz respeito ao sequestro de carbono. Agora, essa floresta, uma vez quantificada, a quantidade de carbono que ela sequestra, pode ter um grande negócio também, se o governo federal tomar essa decisão de colocar E as madeireiras que o deputado Gilney está tão interessado? Não, eu sei, não só eu, mas a Helena também. Eu fui relator de uma comissão da Câmara dos Deputados que analisou, averigou a presença dessas madeireiras na Amazônia. E o que me assusta é o seguinte: eu fui até a Malásia também, ver como eles trabalhavam, os interesses, a interligação com interesses de capitais japoneses e quitais. Mas o senhor está falando o seguinte, que um estado pequeno, com um PIB relativamente pequeno, rejeita um investimento de grande porte e necessitando de investimento. Por que rejeitar um investimento de grande porte das madeireiras asiáticas? Se isso é incompatibilidade conceitual ou empírica com o Programa de Desenvolvimento Sustentável, uma xenofobia, qual é a contradição? Porque se o Amapá não aceitou, o Pará aceitou. Sim, o Amazonas aceitou. Alguma diferença de ponto de vista entre Pará e Amazonas e Amapá a respeito de como se desenvolver os recursos florestais? Olha, a questão de fundo ela é econômica. Não há nenhum princípio aqui contra, porque são malásios, não. Qualquer tipo de madeireira que vá drenar na velocidade que eles drenam, esse recurso nós não vamos aceitar. Primeiro que para a exploração dos recursos madeireiros da floresta é necessário um plano de manejo.
E nós queremos explorar a floresta hoje, explorar amanhã e para o futuro, enfim. Nós temos uma experiência acumulada negativa de drenagem de recursos da região. O projeto de exploração do manganês, de manganês da Serra do Navio, que foi retirado uma montanha, né, de manganês, e nós herdamos uma imensa cratera, né, e os desempregados dessa mina. O caso do projeto Jariri, que já se enterrou ali alguns bilhões de reais, e os resultados é que há uma permanente crise desse empreendimento. Então, como há, e nós estamos estudando, nós estamos reunindo competências, nós estamos buscando as universidades para que eles nos ajudem a diversificar o uso da biodiversidade amazônica. Então, nós queremos centenas de produtos para colocar no mercado. E não apenas madeira. E não apenas madeira. E depois, o uso dos recursos madeireiros, ele vai se dar com altíssima agregação de valor. Nós não vamos permitir nenhum tipo de venda de madeira em natura, ou em tábua, ou em prancha, não. Nós vamos comercializar um produto acabado, colocado na prateleira, né, para servir o consumidor. Esse conceito do desenvolvimento sustentável que nós estamos aplicando com regras absolutamente claras. Nós estamos atraindo investimentos, mas já dentro dessas regras, porque é bom para o investidor e é bom para as comunidades locais, porque há uma associação de interesses. Que o que prevaleceu no passado, e ainda prevalece em alguns estados da Amazônia, que eu acho isso uma loucura de curto prazo. Você permitir o acesso às suas riquezas, né, durante 5, 6... Quanto tempo levaria, por exemplo, as madeireiras da Malásia para acabar com as espécies, né, madeira de lei do meu estado? Isso é curtíssimo prazo, no máximo 10 anos, talvez nem chegasse a isso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, se abre um espaço para uma Champion, por exemplo, que também é multinacional, né, americana, e que está no seu estado exportando, não vou dizer que é em tora, mas é em cavaco, né? Quer dizer, já está saindo ali o produto. Qual é a diferença entre uma madeira asiática e qual é uma Champion? O que você colocou de condições para a Champion estar atuando no estado? A Champion, ela planta, uma grande plantação de pinhos, mas, de qualquer e maneira, é uma monocultura. É uma monocultura, e eles continuam exportando matéria-prima, mas pelo tempo. Há uma negociação, nós estabelecemos uma negociação com a Champion, onde a Champion está plantando hoje 34 mil hectares de pinho, e essa plantação será totalmente destinada à indústria moveleiro-madeireira. Ela já está, inclusive, a semana passada foi audiência pública, foi aprovado o projeto. Nós temos o maior interesse que esse plantio aconteça e que seja destinado para isso, porque nós vamos reduzir a pressão sobre a floresta nativa. Não nos interessa pressionar a floresta nativa, porque a diversidade de produtos econômicos da floresta nativa, nós ainda não conhecemos as potencialidades todas. Nós estamos dando pequenos... É uma escada que nós começamos a subir. Mas nós temos os óleos essenciais ali, que agora que a gente está com o Instituto de Tecnologia, com as parcerias com as universidades francesas, com a USP, com o IPT, enfim, agora que nós estamos reunindo o conhecimento para poder colocar, para fazer dessas espécies nativas produtos de mercado. Nós temos uma diversidade fantástica. Eu fico imaginando, eu morei em Montreal há muitos anos atrás, e um cidadão lá me contava que naquela época eles comiam banana no período de Natal. A banana não era uma coisa, era um luxo. Hoje não, hoje... E eu contava para ele que quando eu morava no Amapá, 35, 40 anos atrás, eu só comia maçã no Natal. Não era uma fruta popular, e isso se popularizou em poucos anos. E nós temos uma infinidade de frutas amazônicas. O caso mais conhecido é do açaí, que entrou no mercado há 4 anos, nas academias, e que é uma coisa maravilhosa. Como o açaí, tem dezenas. O que falta é políticas para que a gente possa colocar esses novos produtos no mercado. O camo-camo, por exemplo, é muito mais rico que a acerola em vitamina C. Mas a gente sabe também que na floresta amazônica, justamente por ter essa diversidade, a produção de cada uma dessas espécies é muito pequena. Quer dizer, vai haver escala suficiente para que o Estado se sustente com um extrativismo desse tipo? Aí nós vamos entrar numa outra discussão. Na fase inicial, pode ser o extrativismo tradicional.
E, evidentemente, que o próprio extrativista percebe que, na medida que há demanda, ele vai precisar domesticar essa espécie. No caso da castanha, por exemplo, eles já estão adensando os castanhais, os próprios castanheiros. Porque eles sabem que cresce a demanda da castanha quando eles diversificam a cadeia produtiva, que eles começam a extrair o óleo e a torta, e começa a haver uma demanda cada vez maior. Eles se associam, por exemplo, que o que aconteceu com os castanheiros lá é que eles se associaram. E esse é um processo interessante que a globalização permite. Essa é uma questão que eu posso fazer uma observação aqui, que eles se associaram, os castanheiros, os extrativistas, se associaram com uma empresa francesa para colocar um produto no mercado. Então, a globalização a gente pode entrar na globalização pelo um viés interessante para a comunidade local. Governador, eu queria voltar aqui àquela questão do problema do narcotráfico. Foi feito um paralelo entre a situação do Acre e a situação do Amapá. A situação do Acre é uma situação que mais ou menos conhecida, pelo menos desde o início da década. No Amapá, o senhor já está no 5º ano de governo e o senhor disse que teve uma surpresa com o grau de força que o narcotráfico estava tendo lá. Queria saber como foi possível que isso não ter sido percebido durante 5 anos. Um estado pequeno, uma sociedade pequena, o senhor sendo governador, o senhor não teve acesso a informações nesse sentido? Veja, você tem uma ideia, na fronteira com o departamento francês da Guiana, que eu falo na fronteira com a União Europeia, nós temos um agente da Polícia Federal. Um agente da Polícia Federal. E essa especialidade do tráfico, do combate ao tráfico, está com a Polícia Federal. Mas não é bem só a ausência de um policiamento mais efetivo que criou esse obstáculo para acessar as informações. Mas é sobretudo porque o Amapá estava fora o Amapá era algo assim muito preservado dessa rota, era uma coisa feita com muita finesse, eu diria. Os traficantes são figuras da maior importância na sociedade local. E isso não era do conhecimento do governador? Não, imagina. Se eu tivesse acessado esse conhecimento, havia uma grande desconfiança. Não se comentava? Sim, comentário, mas daí para colocar a mão no traficante há uma distância grande, não é? Inclusive, eu mesmo fiz alguns comentários, fiz discurso, entende? Até, de certa forma, identificando os traficantes, mas foi a CPI que conseguiu trazer a convicção. Porque ainda me acusam hoje de estar exagerando. Imagina, se uma partida de cocaína tem que ter, no mínimo, 200 quilos, então eu não sou um exagerado. Eu estou absolutamente convencido da dimensão, né, dessa conexão do tráfico. Governador, eu queria voltar aqui para a ecologia e para o plano de desenvolvimento sustentável. Né? Nós vamos do narcotráfico para o desenvolvimento sustentável. Mas está chovendo muito agora lá, não está? Fronteira. Né? Muita chuva. Então, mas o que eu queria fazer uma consideração com o senhor é o seguinte. Os dados do IBGE, né, do setor primário, quer dizer, da agropecuária, da produção de alimentos, né, mostram que nos últimos 15 anos, o setor primário do Brasil, a agricultura, cresceu de 100 para 150. Né? Na Amazônia, seguiu mais ou menos esse ritmo. Quer dizer, a Amazônia deu 137. Né? Não é o caso do Amapá. Né? Com esse desenvolvimento do PIB de 7%, o estado do Amapá tem hoje um setor primário do tamanho que ele tinha em 85. Pelo contrário, quer dizer, se tomamos os dados da Secretaria de Governo, na hora estatística do Amapá, né? A produção de açaí, entre 85 e 95, ela caiu 50%. Né? A produção de palmitos nos últimos 15 anos caiu 60%. A produção de castanha do Pará caiu 20%. A produção de látex, líquido e coagulado, caiu quase 60%. Os dados do Anuário Estatístico do Amapá. E nós sabemos que a produção de mandioca também caiu a área, quase metade. Né? O arroz, 45%. E, ao mesmo tempo, sabemos que a população do Amapá cresceu muito. Enormemente, taxas de 5% ao ano. E hoje o Amapá não produz o alimento que o seu povo necessita. É um estado que importa tudo. Importa carne bovina do Pará, né? A região de Altamira deve fornecer 80% da picanha lá do Amapá. O resto vem do Marajó. O resto vem do Marajó.
o Estado importa até farinha, né? Quer dizer, como que o senhor explica que o PDSA não conseguiu dinamizar o setor rural? Quer dizer, faltou o quê? Assistência técnica, faltou crédito, faltou muda, faltou semente, faltou pesquisa. Quer dizer, por que essa estagnação? Eu sei que já foi feito estudos, o senhor mesmo, há pouco tempo, contratou uma equipe de consultores, eu li o relatório, né? Ou será que o PDCA não foi capaz de tratar da forma adequada, ou não foi capaz de sensibilizar, ou mobilizar? Quer dizer, por que essa estagnação e esse declínio do setor primário, Olha, do seu veja, Estado? nós temos um problema, temos uma guerra de números aí em relação à produção. Mas com o seu anuário estatístico? Sim, sim. Do seu Estado, da sua secretaria? Mas há uma dificuldade desses números. Mas, de fato, há uma dificuldade maior, que é definir um programa agrícola capaz de gerar esses alimentos que nós necessitamos. E isso não é só o resultado de um programa agrícola baseado na diversidade de espécies, na diversificação das espécies. Não. Na própria agricultura, com insumos, não deu resposta até agora na Amazônia como um todo. Não, mas isso é em parte verdade, porque os estados da Amazônia todos aumentaram sua produção agropecuária, né? E o Amapá, como nós sabemos, é uma situação muito diferenciada, tem solos, inclusive, em condições bem melhores que alguns desses estados, né? Nós temos manchas, algumas manchas. Talvez o senhor pudesse analisar, explicar um pouco para nós isso no âmbito do PDSA, isso que é interessante, como esse programa mobiliza a área extrativista, a resposta, né? Mas nessa coisa básica da alimentação da população, uma situação tão crítica. Para não falar do qualitativo, né? Quer dizer, hoje o senhor sabe, mais de 60%, né, os dados eu vejo aqui, dos animais abatidos no seu estado tem brucelose, tuberculose, verminose, deficiência mineral. Quer dizer, nenhum porco naquele estado é abatido com fiscalização. Quer dizer, os dois matadouros poluem os rios que estão lá. Existe, além disso, um problema qualitativo forte, né? E eu sei a preocupação disso, porque eu li, acompanhei o PDA. Agora, eu acho que aí há um momento sério de análise. Eu acho que o setor, né, os pequenos agricultores, nós temos uma situação crítica, os assentamentos. Esse setor que faz a comida, que é o básico, né, o Estado não está aderindo e não está nessa dinâmica que nós estamos no nível está no de 15 processo anos de atrás. mudança do modelo agrícola. Né? Porque nós tomamos a seguinte decisão. Temos dificuldade na produção de grãos. Né? Porque temos os solos que já estão que já foram utilizados, a floresta que já foi convertida em atividade agrícola. Então, nós decidimos implantar um modelo diversificado de fruticultura. E deixamos de lado um pouco a questão dos grãos. Bom, nós vamos comprar os grãos de outras regiões, mas nós queremos nos especializar em fruticultura. E em fruticultura, em toda a cadeia produtiva da fruticultura. Tivemos uma imensa dificuldade porque nos faltava a competência técnica para implantar um programa que fosse definitivo. Né? Porque, veja, nós temos solos pobres, temos algumas manchas no sul do estado, mas elas estão cobertas de floresta e nós não vamos convertê-las em fronteira agrícola. Nós vamos preservar aquelas florestas que estão lá. Nós vamos insistir no modelo que nós estamos nos propondo, dessa vez com um pouco mais de competências reunidas, não é? Para que a gente possa implantar esses sistemas agroflorestais e aí montar, então, a agroindústria, que é o nosso desejo. O arroz, nós estamos com um projeto com os guianenses, até porque eles tiveram sucesso na Guiana. Não sei se isso pode ser reproduzido lá, mas nós estamos insistindo de fazer uma experiência com eles. Mas, de imediato, o nosso trabalho é voltado para os sistemas agroflorestais. Insistimos nessa necessidade de mudar o modelo agrícola, diversificar a plantação, usar espécies nativas. O açaí, por exemplo, tem uma explicação muito lógica para o açaí, porque Belém sempre foi um porto, teve uma grande atração, né, em relação ao açaí e outros produtos da região do Amapá. A região ribeirinha ali termina sendo drenada para Belém. E então termina contando nas estatísticas de Belém. O palmito ele é produzido lá, mas há uma cadeia, né, e quem exporta é Belém. Nós não podemos exportar nada, até porque nós não podemos cifrar os nossos produtos. Essa é uma questão que está sendo resolvida agora. Você não encontra nas estatísticas nenhuma lata de palmito vendida a partir do Amapá. Mas, governador, não existe. Enquanto isso não acontece, quer dizer, enquanto não se muda esse modelo agrícola, eu imagino que os recursos federais
são uma parte importante da estrutura de dinheiro no Amapá, de dinheiro público. E o que eu li nas entrevistas que o senhor deu foi muita reclamação em relação ao governo federal, dizendo que o senhor está sendo muito maltratado pelo governo Fernando Henrique. O que é? O dinheiro federal é importante ou não tem? Vamos separar em duas fases. O primeiro governo e o segundo governo. No primeiro governo, nós tivemos uma dificuldade muito grande com o governo federal. Muito grande, inclusive é só levantar a execução orçamentária da União, que nós podemos comprovar o Estado que menos recebe recursos, que menos recebeu recursos até 98, né? Foi uma parte. Recursos para a estrada, nós temos uma estrada que nós estamos buscando a interligação, porque das atividades... Talvez como o território recebia mais recursos, né? Comparativamente. Extra-orçamentário, com certeza, com certeza. Mas nós tivemos essa dificuldade, no caso das estradas, que é uma necessidade nossa de interligação com o platô das Guianas. A nossa estratégia é voltada para a integração com a Guiana Francesa e com a Guiana, com o Suriname, com a Guiana... Com os franceses também? Hein? Por tabela, com as empresas francesas que investem. Exatamente. E nós temos um acordo de cooperação, não é? Na renovação do Acordo Quadro Franco-Brasileiro, em 96, foi incluída uma cláusula que estabeleceu uma cooperação transfronteiriça, Amapá-Guiana. Então, o nosso objetivo é fazer a integração dos países do platô da Guiana. E nós necessitamos de recursos para a estrada. E foi o que nós menos recebemos, foi recurso para a estrada. O Estado que, depois de nós, que menos recebeu foi Roraima, 55 milhões de reais. Nós recebemos 6 milhões de reais. 10% do o vizinho lá, guardado as proporções, que é Roraima, nós recebemos 10% de recursos para a estrada. E também foi assim nos diversos setores de atividade do governo federal. Já no segundo mandato, já modificou, inclusive pelo reconhecimento do governo federal, um esforço muito grande nosso, não é, de crescimento da receita. Nós crescemos a nossa receita própria, nós saímos de 8%, está em 22%, e a tendência é que esse crescimento se acelere, né, porque há uma dinâmica econômica, né, principalmente dentro das atividades econômicas que nós estamos nos propondo a desenvolver, que é o turismo e o uso da biodiversidade, que faz com que a gente reduza cada vez mais a dependência dos repasses, inclusive constitucionais. Agora, o que nós temos que separar é o seguinte: recursos constitucionais da União. Esses aí são obrigatórios. Né? Recurso do imposto de renda, do... Fundef. De quem? Fundef. Não, Fundef, só a lei é federal. É mas federal. O recurso é estadual. Ah, tá. O Fundef, só 9 estados da federação recebem uma suplementação do governo federal. Bom, não é o meu caso. No nosso caso, nós gastamos R$680 por aluno ano e estamos extrapolando de longe o limite de R$315 por aluno ano. Então, são 9 estados da federação que têm direito a uma suplementação do governo federal. Governador, a gente está falando das coisas aqui que não deram certo ainda no Amapá. Eu queria que o senhor contasse um pouco as coisas que deram certo. Eu tive na virada do ano em Macapá para fazer uma espécie de pré-produção para um trabalho que a gente vai fazer aqui para a TV Cultura e conheci o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, o IEPA. Fiquei muito bem impressionado com o que acontece ali. E lá tive informação de que existem já 74 produtos desenvolvidos a partir dessa, aspas, tecnologia do IEPA. Queria que o senhor explicasse para o público que vê o Roda Viva e que não tem oportunidade de saber o que é o IEPA no Amapá, o que é esse IEPA, que é inclusive um modelo que está sendo elogiado pela comunidade acadêmica internacional. Eu tive lá e vi um trabalho muito interessante. Queria que o senhor contasse rapidamente o que é o IEPA. Olha, o IEPA é um instituto... E entra nesse modelo de desenvolvimento sustentável que o senhor defende. Exatamente. Na verdade, é o braço técnico desse modelo. Queria que o senhor explicasse o que é o IEPA. É um instituto de ciência e tecnologia que se dedica a pesquisar o primeiro conhecimento tradicional das populações amazônicas, né, do Amapá. Então, recolhe as informações dessas populações e que, evidentemente, quem está na Amazônia ali há milênios, não é? Porque a história nossa da Amazônia não começa com a presença portuguesa, né? já vem de muitos séculos atrás, e esse saber ele é preservado ao longo do tempo. Então, o Instituto vai, pesquisa junto a essas comunidades e agrega um conhecimento técnico e científico. E daí, então, começa a desenvolver produtos. Então, nós temos 60 e poucos fármacos que foram desenvolvidos a partir do conhecimento, e para isso nós temos a lei de proteção da biodiversidade, de acesso. Que tipo de produto, governador?
por exemplo? Por exemplo, remédios de todo tipo. Né? Por exemplo, nós temos lá um serviço de controle do diabetes, né, que é extremamente eficaz e a custo reduzido. Medicamentos para pressão, enfim, para praticamente quase todas as doenças. Só que a custo extremamente reduzidos, né? Porque são plantas que eles aplicam o conhecimento tecnológico e terminam produzindo em escala. Produto de beleza também, Produto creme, de beleza, shampoo. cosmético. Essa é a economia que nos interessa. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma dificuldade na agricultura tradicional, nos grãos, nós temos esse outro viés que vai terminar com produção primária, porque vai começar com produção primária, porque as plantas utilizadas para a fabricação de medicamentos, elas já começam a ter dificuldade de... Mas não são antagonistas, né, governador? Acho que o desafio do PDSA, sobretudo nessa fase agora a última do governo, seria desenvolver as duas coisas com o comitê de ambiente. Senão o risco é trocar o pouco pelo nada, no curto prazo, pelo menos. Não, com certeza. Eu não tenho dúvida que nós vamos insistir na produção de grãos, não é? Mas a prioridade é dentro daquelas atividades econômicas que podem nos dar resposta num prazo mais curto. Não é? Porque a questão da agricultura da Amazônia, nós temos procurado as melhores experiências de sucesso com pequenos agricultores. Nós fomos ver o RECA, o projeto com um sucesso bastante, com êxito. E estamos buscando essas experiências. Tem sem terra no Amapá? Não. Tem reforma agrária na Por causa dessa dificuldade com o governador, não solo, tem sem terra do Maranhão, que vai uns Não, nós 6.500 por estamos ano? recebendo Isso é Roraima. né? Como é? Desculpa o diálogo, mas tem reforma agrária oficial do governo federal. Esse é um problema tremendo. Porque um dos recursos que Roraima drena é exatamente para os programas fantasmas de reforma agrária. E eu falo isso porque eu estive lá e contabilizei tudo e destrinchei a coisa. Não só eu, Mas mas quer todo dizer, mundo governador, sabe disso, voltando, que o falta. MST não tem no Amapá. Não, senhor não tá tem o MST. liberado. Mas nós estamos recebendo um forte contingente, né, de pequenos agricultores que estão procurando terras e que estão sendo assentadas de uma forma predatória pelo INCRA. Essa é uma Mas coisa... aí não há um problema crítico hoje no Estado, também, que talvez que dificulta esse acerto na agricultura, que é essa dificuldade de entendimento entre os órgãos federais, que estão nos assentimentos, e os órgãos estaduais. Não Sim, tem um também. divórcio hoje no Estado? Há essa dificuldade, porque, veja, um assentamento nas condições do Amapá, né, sem infraestrutura, eles são assentados sem estrada, sem energia, né, Mas sem com leishmaniose e malária. É. Muito, na verdade. Quando abre um Primeiro espaço, malária, depois uma clareira no meio da floresta, a leishmaniose toma conta, e a malária também. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida. Inclusive, o ministro Jungmann queria repassar a reforma agrária para o Estado ali para ele. Primeiro, vamos fazer um diagnóstico do que foi feito até agora. Vamos fazer um diagnóstico, não há problema nenhum nós podemos conduzir esse processo, até porque o modelo agrícola que nós estamos procurando e perseguindo, entendeu, um pouco diferenciado. Nós temos aqui um programa, uma decisão política nossa, né? E nós estamos colocando todas as nossas melhores energias para fazer que isso dê certo. Agora, o governo federal intervém diretamente, promove os assentamentos e os assentamentos estão falidos. Né? E não só, aí o que é que fica? Fica a destruição ambiental, né? Perdemos ali milhares de hectares de floresta que poderia perfeitamente ser utilizada para outras atividades econômicas. Governador, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Bem, nós voltamos a entrevistar o governador do Amapá, João Alberto Capiberibe. Para você participar do programa, o telefone é 252-6525, código 11 de São Paulo, fax 3874-3454 e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Governador, no livro que o senhor publicou aqui, um Amapá, um norte para o Brasil, e em outras entrevistas, o senhor recorda o tempo que o senhor teve que viver no exílio, depois de ter participado aqui de ações da ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, e relata um pouco até a saída difícil do país naquela circunstância. Mas eu queria que o senhor contasse isso, mas juntando a seguinte questão. Naquele tempo da luta política clandestina, o senhor algum dia pensou em ser governador do Amapá?
Com certeza não. Não tinha a menor ideia do que seria o poder. Na verdade, a experiência nossa era uma experiência com base no desejo de criar canais de participação. A ditadura sufocou todo mundo. Na universidade não havia clima. Desculpe, um pouquinho. Aí vou ter que interromper o senhor. O senhor classifica a ação da guerrilha, que buscava tomar o poder pelas armas, como o desejo de criar canais de participação? Sim, de luta contra a ditadura. Ah, bom. Que aí fica mais... Porque menos eufemístico. Nós saímos da universidade para a rua, né, ou para a luta armada, porque não havia a menor possibilidade de militância dentro do diretório estudantil, dentro do partido político. E isso foi criando essa angústia crescente até partir para a luta armada com 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos. Então, não havia... Né, foi um erro da juventude? Foi um erro da juventude? Não, acho que não. Acho uma expressão legítima, né, um desejo legítimo de luta. Eu acho que isso marcou a vida brasileira, e a minha particularmente. Mas não tinha ideia, nunca imaginei que chegasse a ser governador um dia. Até porque a ideia... E aonde que surgiu o projeto? É uma ideia muito generosa. Não, depois que eu voltei, né? Depois de todas essas andanças. Quando eu voltei para o Amapá. Né? Tive algum tempo em Pernambuco, mas o meu desejo era voltar ali onde eu nasci, né? Aquela região, aquela paisagem, a minha paisagem. Então voltei para lá e aos poucos fui percebendo que a luta política continuava dentro de mim, o desejo de luta política continuava, só que dessa vez já não era mais na clandestinidade, o Brasil estava aos poucos retomando os caminhos na via democrática. Eu voltei com a anistia no final de 79 e trabalhei 2 anos em Pernambuco, participei ativamente, né, das primeiras greves dos canavieiros em Pernambuco e em 82 voltei para o Amapá. E de lá, então, termino me envolvendo partidariamente, né, primeiro no PMDB, depois no PSB e termino prefeito. Né. Prefeito, mas veja, é uma situação até inusitada, minhas eleições. Eu não tinha condições técnicas, né, uma coisa que... Eu me apresentei candidato em 88, candidato a prefeito, né, sem uma mínima estrutura e até mesmo sem uma experiência de campanhas eleitorais. E termino eleito prefeito, e daí então começa tudo com o mandato de prefeito. E com esse profundo compromisso com a cidadania. Eu acho que isso que não muda nunca. Às vezes, na minha condição de governador, termina prevalecendo o cidadão, né? Em defesa das pessoas que contribuem, que pagam imposto. Então, eu ajo muito fortemente movido pelo instinto do cidadão que está no governo, né? E que tem prazo determinado. Por favor. Eu acho que está havendo... Eu gostaria de retomar o que o senhor tem feito agora em relação ao Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, no caso do Amapá. A incompatibilidade no fracasso agrícola com a perspectiva futura de se firmar, a contraposição de um modelo baseado na soja, na bovinocultura, é alternativa também para o Amapá, já que é o único estado onde até a safra de 98, 99 não se plantou soja, o único estado da Amazônia. O senhor já disse também que não quer saber de soja no Amapá, me lembro disso. Justamente. Então, eu gostaria de saber o seguinte, se o modelo da grande propriedade mecanizada, quimificada, agricultura dita moderna, não é alternativa para o PDSA. Mas o pequeno não tem reforma agrária lá, pelo jeito, não é consistente. Então, como nós vamos resolver esse problema, ou se o governo local, no caso, o seu governo, vai se desprender desses modelos, entendeu? Que é o modelo do governo federal, é do Avança Brasil, entendeu? E criar um novo modelo. E se isso for verdadeiro, em que forças na Amazônia o senhor pode contar? Porque, pelo que eu conheço do Pará, do Amazonas e do Roraima, o senhor não tem aliados ali. Não, veja, nós temos o governador Jorge Viana, no Acre, que nós trabalhamos trocando informações. Né? Na questão da soja, especificamente,
que eu já disse várias vezes que, enquanto eu for governador, a soja não entra. Não entra porque ela é concentradora de renda, não entra porque ela ocupa grandes espaços, converte grandes espaços, e o nosso desejo, né, é construir um modelo capaz de conciliar os espaços naturais, não é? Preservar esses espaços, dar utilização diferente, econômica a esses espaços. Então, o modelo do governo federal é de ampliação da fronteira agrícola, né, com a soja e com grãos. Nós estamos trabalhando em uma outra direção, com dificuldades, até porque, veja, a soja, o café, né, todos os produtos agrícolas, eles têm políticas nacionais muito bem definidas, né, políticas de pesquisa, de crédito, né, de extensão, tudo claramente definido. No nosso caso, do cupuaçu, do açaí, do biribá, do bacuri, não tem nada, nós estamos começando do zero. O senhor não trocaria uma área de uma Champion, metade dela por soja, não? Porque também... Olha, eu acho que não. Agora, mais do que nunca, não. Sabe por que não? Porque com esse acordo que nós fizemos, com 34 mil hectares, eu vou alimentar uma cadeia produtiva que vai me gerar milhares de empregos. Porque eu vou ter madeira, o MDF, que eles vão fabricar um MDF do cavaco. Aí já segura um pouco essa exportação de matéria-prima em forma de cavaco. Eu vou ter tábuas para a produção de móveis em escala. Então, não me convém mais trocar floresta por soja. Eu estou falando da floresta de pinos, porque o senhor subestima a soja. Porque a soja, o Estado precisa cronicamente de proteína vegetal. Cronicamente. O senhor concorda ou não? Concordo. O Estado não tem proteína vegetal. A soja, ela traz uma cadeia associada a ela. Quer dizer, a soja no Paraná é produzida por pequenos e médios produtores. Quer dizer, eu não pintaria esse quadro de uma forma tão radical. É óbvio que é uma opção política do governo, né? Mas a gente vê conviver nesse mesmo Estado. Eu não sei qual é a área que eles detêm no Estado, total. Eu ouvi falar de 450 mil hectares. 280 mil hectares. 280 mil hectares, é terra. Mais 380 mil hectares. 380 mil hectares. Agora, esclarecer, eles já detinham essa área. Não, claro, mas é óbvio. Detinham essa área. É óbvio. Eu acho que esse assunto... Mas veja, a questão da soja na Amazônia, ela não agrega valor. Ela não agrega, ela é exportada em grão. E nem é uma... Então, nós não podemos aceitar o uso de um recurso como o solo para produzir soja. E sair de lá em forma de grão. Acho que essa reflexão merece discussão. Em forma de grão. Para entrar em floresta, eu estou de acordo que não. Para entrar numa área nova de cerrado, estou de acordo que não. Mas entre pinos e soja, aqui não é o lugar da gente fazer isso. Mas acho que essa reflexão devia ser feita com dados. Aquilo que nós temos dificuldade em produzir, é melhor comprar. Então, o que eu estou colocando aqui é fundamental para a gente produzir aquilo que está adaptado na nossa região. Se eu posso produzir frutas, eu posso transformar essas frutas, né, em sorvetes, e isso nós estamos fazendo. É uma indústria de sorvete lá, que daqui a pouco nós vamos colocar aqui em São Paulo, né, o sorvete de açaí, sorvete de cupuaçu, sorvete de beribau, sorvete de cabu-cabu, enfim. São muito bem-vindos, hein? E espero, né, conquistar esse mercado. Mas para isso eu preciso de produzir isso, eu não posso mais continuar com extrativismo, né? Eu não posso achar na natureza cupuaçu suficiente para abastecer. Quanto é que o senhor exportou esse ano de castanha do Pará? Não tenho ideia dos números. Não tenho ideia do número. Porque varia muito de ano para ano, né? Tem produtos extrativos. Governador, Diga. quer saber qual é a importância de recursos externos, seja de organismos internacionais, tipo o Banco Mundial, ou sei o quê, ou de ONGs, ou de cooperações como essa com a França, para subsidiar esse programa seu de desenvolvimento sustentável, na medida que o senhor não tem o recurso do governo federal, falta essa assistência técnica que existe para outros produtos agrícolas convencionais. Quer dizer, de onde vem esse recurso? É só do Estado ou o senhor conta realmente com recursos externos que vêm subsidiar? Nós contamos com uma cooperação bastante grande do governo francês. Nós estamos cada vez mais... Quer saber que importância tem no Estado, assim, para esses, especificamente para o programa? Nós temos não só na área de pesquisa, de ciência e tecnologia, mas também na área econômica. Nós temos um programa de construção de hidroelétricas, de pequenas unidades hidroelétricas, que nos interessa eletrificar o Estado todo, né, com a cooperação francesa, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, quer dizer, o BNDES dos franceses, que nos incluiu, né, para acessar crédito deles, e que o nosso BNDES
não nos dá essa atenção toda. Governador, é verdade que um colaborador muito próximo do senhor me disse que a maior parceria do senhor hoje é com o pessoal da Guiana Francesa, até porque a orientação ideológica do governador em terras da Guiana é muito próxima do senhor. É verdade isso? Não, nós temos uma afinidade. Ele é Que a grana que entra, a afinidade ideológica, é o grande parceiro do senhor hoje, é o governo francês? Não é só afinidade ideológica. Veja, nós dividimos um espaço, né, uma fronteira comum. Né? E é uma fronteira comum que termina sendo interessante nesse momento de blocos, né, de países que se organizam em bloco. Então, a Guiana ali é um departamento francês, portanto, é um país da União Europeia. E a ideia é juntar, né, com o Mercosul, né, e criar ali um intercâmbio cada vez mais forte. Ela tem um centro cultural grande ali, Brasil, França, em Macapá. Muita gente fala francês em Macapá, né? Muita gente fala francês, até porque muita gente morou na Guiana. Ou Isso mora está na introduzindo Guiana. nas escolas, não é? E nós estamos introduzindo na escola em função da cooperação, assim como os guianenses estão introduzindo o português nas escolas na Guiana. E para nós é muito interessante que haja cresça cada vez mais esse intercâmbio. Agora, na área de educação, veja, o conceito com o qual nós trabalhamos é de que não há uma prioridade única, seja no campo social, no campo ambiental, no campo econômico, não. Nós tratamos todas as atividades humanas com o mesmo grau de prioridade. Não é? Então, aquela que ao nosso ver, pode nos apresentar resultados, digamos, de curto e de médio prazo, nós vamos para cima. Por exemplo, a questão do turismo. Nós temos uma conexão direta com Paris. Né? Macapá, Cayenne, Paris. Com uma facilidade muito grande que nós não temos para cá. Aqui nós estamos embaixo, né? Lá muito mais, pelo menos 2 horas de diferença. E ali interior até Cayena, né? Hein? Voo doméstico. E é voo doméstico, preço baratíssimo. 40 minutos de voo, 45 minutos de voo. De Macapá a Cayena, 45, 50 minutos. E para Paris, 7 horas. E com a vantagem que é a metade do preço. Então, o que é que nós estamos... Nós estamos construindo um programa comum, né, de turismo, atraindo europeus. E queremos levar também os paulistas, né, gente do Centro-Sul brasileiro, para ver o trabalho, né, que nós estamos desenvolvendo. E para conhecer, por exemplo, que aqui já não temos mais paisagem natural. Quanto tem? Algumas ainda tem. O que resta da Mata Atlântica é o quê? 4%. Quanto tem de mata nativa? Mais de 80%, é verdade? De Nós temos 96%. 96%. O estado menos Eu acho que é esse o estado menos desmatado do país. Eu acho que é esse o nosso grande capital. Patrimônio. É essa floresta preservada. E são terras altas. Terras altas, na maioria. Não, Mangue, né? nós temos vários ecossistemas no Amapá. O Amapá, na verdade, ele é muito diversificado. Essa é a grande felicidade nossa. Né? Nós temos áreas inundáveis, periodicamente inundáveis, com floresta, e tem floresta de terra firme. A Silvia Mariucci, que é arquiteta aqui de São Paulo, pergunta se o governo do senhor está dando apoio ao trabalho das parteiras que operam nas regiões mais distantes do estado. Veja, essas são soluções, né, criativas para problemas crônicos que nós temos. Como fazer o pré-natal, como assistir, né, o parto. Então, esse projeto, como tem dezenas de outros projetos, né, ele juntou exatamente esse saber acumulado, o saber dessas mulheres que sempre acompanharam, assistiram, inclusive o meu nascimento. Eu vim ao mundo pelas mãos de uma parteira. E elas foram consideradas na atividade clandestina. Então, o que fizemos? Através, inclusive, a deputada Janete, que é minha esposa, que cuida desse projeto. Na primeira reunião que elas foram chamadas, elas morreram de medo, pensaram de ser presas. Né? Se assustaram com um chamado, um convite pelo rádio, pela televisão, para fazer uma reunião no local tal, e estavam muito assustadas. Então, o que foi feito? Foi juntar esse conhecimento e introduzir novas técnicas modernas de assistência ao parto, de acompanhamento pré-natal, e hoje elas estão em todos os lugares. Né? As crianças nascem com assistência pelas mãos dessas mulheres sábias. Né? E como esse projeto nas escolas, nós estamos buscando utilizar as escolas
como instrumento de desenvolvimento das comunidades distantes. Porque você imagina a Amazônia, as distâncias na Amazônia. Nós temos escolas que estão a 14 horas de viagem, né, de barco. A Escola Bosque, por exemplo. A Escola Bosque está a 8 horas de Fica no arquipélago de Bailique. arquipélago do Bailique. Mas tem distâncias maiores e absolutamente isoladas. Não se chega com carro, não se chega com avião, só o barquinho que chega lá. Então, a Amazônia, e aliás, a Amazônia, o país, o Brasil precisa de soluções próprias, soluções locais. A Ana Oliveira, que é pedagoga de Porto Alegre, pergunta sobre o programa de capacitação de policiais civis e militares e sobre a implantação da Polícia Interativa e do Batalhão Ambiental. Você vê que até em Porto Alegre tem gente, pelo menos telefonando. Nós temos uma parceria muito grande com os gaúchos. Né? De vez em quando aparece um gaúcho trabalhando. Né? Reunimos gente principalmente na capacitação, treinamento da Polícia Militar. Nós criamos um programa chamado Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. E estamos treinando a nossa polícia dentro do conceito de defesa do cidadão. A polícia deixa de estar preocupada com o patrimônio, está preocupada com a pessoa, com o cidadão. E mais de 50% do nosso efetivo já passou por esses treinamentos. E eu tenho um caso assim que é muito característico, né, da interiorização do conceito de cidadania pela parte da nossa Polícia Militar. Eu estava conversando com o major da PM e ele estava numa área de conflito, né, e partiram para cima dele com provocação e ele depois me contando como ele resistiu. Ele me resistiu e me disse: olha, governador, eu só resisti porque eu me lembrava do treinamento que eu tinha feito e eu tinha uma medalha no peito de polícia cidadã. Então, eu não bati nas pessoas por isso, porque eu estava lá, eu estava consciente de que eu estava ali para defender aquelas pessoas. E daí nós, treinar as pessoas, aproximá-las da comunidade. Esse é um ponto fundamental na segurança pública. Nós passamos, então, a criar a Polícia Comunitária, que é uma associação da polícia com a comunidade organizada nos bairros. Nós criamos um conselho de polícia interativa. Esse conselho avalia mensalmente a ação da polícia. A polícia tem que estar muito bem preparada, porque vão surgir várias situações em que os comunitários vão acusar o policial tem que aceitar, né? E principalmente os comandantes, os oficiais. Né? Cria dificuldades, mas a verdade é que em cada bairro que se implanta a polícia comunitária, a polícia interativa, a violência cai no primeiro mês, a violência ou as ocorrências policiais, né, caem no primeiro mês em torno de 50%. Governador, e daí segue a queda. o senhor tem 2 anos e meio de mandato, está com vários planos, mas tem uma questão política grave e emergente, que eu acho que é essa questão da discussão do seu impeachment, do que pode acontecer lá no Estado, até uma questão física da sua vida aí que está em risco. Qual seria a solução agora, num curto prazo? O senhor pensa em pedir... O senhor conversou em Brasília com o presidente, o general Cardoso, o ministro da Justiça. O senhor admite de alguma maneira uma intervenção federal? O que o senhor pensa para resolver essa questão, já que o senhor tem como inimigos a Assembleia, o Tribunal de Contas, o principal jornal? Todos estão contra o senhor nesse momento, por os motivos que o senhor já explicou aqui antes. Agora, eu tenho um fator que é fundamental, eu tenho o povo a favor. Né? Então, acho que isso é uma coisa que contrabalança um pouco essas forças que estão hoje na Assembleia Legislativa. É possível, sim, uma intervenção localizada. A Constituição prevê isso. Mas acho que até chegar a uma decisão dessa, que seria uma decisão extrema, de pedir ao presidente a intervenção, que pode fazer a intervenção, localizada ou no tribunal ou no Ministério ou na Assembleia. Mas acho que ainda tem muito campo, né, para a gente desenvolver mobilização popular, né, pressionando os deputados. Eu acho que essa Assembleia ela começa a refletir sobre a necessidade de isolar os diretamente acusados de participar em ações criminosas, né, em pertencer a grupos organizados de traficantes. Essa própria Assembleia não é toda contaminada, tem gente, né, de altíssimo nível. Membro da oposição, senhor? De respeito. Não, tem gente correta. E o que falta, e que eu acho que pode acontecer, é a Assembleia isolar, né, com decisão, aqueles que estejam implicados. Né? E para isso é necessário, né, o que nós vamos aguardar com uma certa ansiedade, é o relatório da CPI do narcotráfico. Uma vez saindo o relatório, então,
me parece que vamos dar encaminhamento a algumas questões. Governador, eu queria... Uma coisa que sempre se coloca em relação à Amazônia é a ação de organizações não governamentais que fazem contrabando, interesses dos Estados Unidos e grandes potências na Amazônia, sempre se colocando uma presença maior do Exército, programas como Calha Norte, como uma espécie de solução para isso. O senhor acha que realmente existe esse risco de Amazônia invadida, Da internacionalização da Amazônia? Olha, eu acho que hoje o risco maior da Amazônia é a malária. Nós temos um problema seríssimo de malária, de problemas, com certeza. Quanto o que diz respeito às fronteiras da Amazônia, quem garantiram essas fronteiras foi o povo da Amazônia. No Amapá, por exemplo, durante todo o período colonial foi contestada a metade do Estado hoje, pelos franceses. Uma briga eterna entre franceses e portugueses que atravessou o período colonial, entrou pela República e foi ser resolvida no início desse século, em função de um massacre que os franceses fizeram contra a população civil do Amapá em 1895. Virou um grande escândalo internacional e aí então se concluiu, né, que o rio Oiapoque, né, em direção ao sul, pertenceu ao Amapá e pertenceu ao Brasil. O Acre é a mesma coisa. Agora, claro, veja, o problema hoje na Amazônia, que nos preocupa além da malária, é o narcotráfico. E, nesse aspecto, é necessário que se reforce as fronteiras, não é? Porque a nossa fronteira é imensa, nós temos fronteira com, né, muitos países, e é uma fronteira absolutamente desprotegida, e muitas das vezes ninguém nem conhece o marco fronteiriço. Tem unidade do Exército lá? No Amapá temos unidade do Exército. Mas quanto à soberania nacional, o senhor aposta na militarização, tipo Calha Norte, vivificação de fronteiras, como diz as Forças Armadas, ou no esforço de cidadania da população total? Eu acabo de justificar que as fronteiras foram garantidas pelo povo, né? Pelo sacrifício, inclusive, do povo, né? E isso vai continuar. Né? Então, o que nós temos que fazer é resolver os problemas de saúde, de educação, de atividades econômicas que correspondam à expectativa das populações locais. Porque, veja, na medida que nós tomamos essa decisão, o Amapá tomou uma decisão de se engajar profundamente num programa absolutamente inédito, muitas vezes na contramão das políticas nacionais. O Acre também. Por que dois estados da federação tomam essa? Porque as populações desse estado, porque eu não estou lá, eu fui eleito, não é? E, aliás, reeleito, não é? Por decisão, não, da população. Então, dois estados amazônicos já tomaram essa decisão. Existe um amplo debate em várias outras regiões amazônicas de que há uma necessidade de romper com esse domínio, esse controle das riquezas, com o isolamento das populações locais. O que hoje entusiasma e que faz com que a nossa população no Estado esteja otimista, mesmo com as dificuldades que nós temos, que seria, em 6 anos, não é possível você fazer uma transformação, mas as conquistas que nós temos, os resultados obtidos no campo, principalmente na educação, na saúde, até mesmo na segurança pública, mesmo com essa tragédia do narcotráfico, né, são resultados extremamente positivos que valorizam a decisão local. E acho que a Amazônia caminha nessa direção. E acho o seguinte, nós temos que ter na pauta de discussão desse país, né, a questão de como conduzir a questão amazônica. Né? Não é possível entregar aos governadores da Amazônia ou aos militares. Não, isso é um patrimônio da sociedade brasileira. E esse patrimônio tem que ter uma forma de usá-lo sem destruí-lo. Eu não posso aceitar a simples expansão da fronteira agrícola como solução para os meus problemas. Não é? Eu acho que ali tem várias coisas pensadas, várias coisas encaminhadas. Nós temos programas econômicos que já começam a dar resultados. E é preciso que o governo federal nos olhe e entenda com respeito, quer dizer, respeitando essas iniciativas e definindo políticas de apoio. Eu posso hoje falar assim, com uma alegria muito grande do Ministério de Ciência e Tecnologia,
Eles estão nos apoiando concretamente nas nossas pesquisas, nos investimentos dessa área de biotecnologia. Nós estamos trabalhando muito próximo da Embrapa, no desenvolvimento, inclusive, de algumas variedades que nos permitam uma produção crescente. E esse apoio, de fato, existe em algumas outras áreas também. Mas o meu sentimento é dessa ausência de uma política voltada para a região, mas uma política que fosse contemplada com os financiamentos, os créditos. Nós precisamos de crédito para desenvolver novos produtos, nós precisamos de crédito para assistência técnica, para pesquisa, enfim. Tenho certeza que, em primeiro lugar, o senhor deu o recado, e, em segundo lugar, quem pode decidir escutou o recado, porque esse programa tem a grande vantagem de ser acompanhado pelos formadores de opinião, pelas pessoas que decidem em Brasília, pela opinião pública do Brasil inteiro, que, de alguma forma, também tem participação nisso. Gostaria de agradecer a sua entrevista, aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e a gente volta na próxima segunda, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.